Meus amigos e minhas amigas, com o passar dos dias, o pensamento vai ficando mais claro, as coisas vão se tornando mais transparentes. Quando Luiz Roberto Barroso, foi indicado ministro do Supremo Tribunal Federal pela Dilma, a imprensa carioca o elogiou bastante. Uma pessoa capaz, um constitucionalista, um homem que entendia muito de Constituição e, portanto, apto a assumir o cargo. No entanto, o que hoje nós percebemos é que esse rapaz, esse novo ministro, pelo que tem dito até agora, pela maneira que raciocina, ele não poderia estar no Supremo Tribunal Federal. Eu acho, inclusive, que ele não tem qualidades de um bom advogado, porque seus argumentos são infantis, eles não demonstram uma inteligência média nem superior, muito menos superior. E, muito pelo contrário, eu acho que ficou mais claro agora que ele é um pau mandado. Ele entrou aí exatamente porque ele aceitou defender os mensaleiros. Veja só, a primeira declaração que ele deu quando foi nomeado, ou uma das primeiras, foi o seguinte: não existe corrupção do PT, corrupção do PSDB, corrupção do PMDB. Existe corrupção. Não há corrupção melhor ou pior dos nossos ou dos deles, Não há corrupção do bem. Eu também concordo, não há corrupção do bem. Mas que existe corrupções piores do que outras, claro que existe. E esse ministro, com isso, ele demonstra uma ignorância de direito. É a famosa dosimetria. A dosimetria, ela é exatamente, tem uma função de medir as penas necessárias para condenar determinados crimes diferentes de outros, ou crimes classificados na mesma categoria, mas que tenham efeitos deletérios maiores do que outros. Aliás, quem explicou isso muito bem, e eu bato palma porque eu vi isso numa das reuniões do Supremo Tribunal Federal, transmitido pela televisão, o Lewandowski. O Lewandowski fez uma bela descrição do que é dosimetria. Ele disse que foi um termo emprestado da farmacologia e que lá, nessa ciência, a dosimetria significa medir as doses de medicinas necessárias para que o doente, ao tomá-las, fique curado da sua doença. Foi por isso que o direito tomou. A dosimetria, as penas significam mais ou menos o seguinte, segundo Lewandowski, que você determina a pena em função do crime que a pessoa cometeu, o efeito que ele teve sobre a sociedade e o tempo que ele vai ser, na realidade, necessário para ele pagar por esse crime. É isso que é dosimetria. Não me parece que o ministro Barroso tenha ideia do que seja dosimetria quando diz que toda corrupção é tudo igual. Não é. É até intuitivo. Se você olhar, por exemplo, na cidade do interior acontece muito. Um menino daquele, ou um senhor, um desespero, rouba no quintal do outro uma galinha. Ele é pego e preso. Quantos dias ele passa na cadeia? Ok.
Pode botar uma semana de cadeia para ele. Tá pago o crime dele. Agora imagine um prefeito que rouba, desvia o recurso das merendas dos estudantes daquela comunidade. Quanto tempo deverá pegar de cadeia um homem desse? Deverá pelo menos um ano. Pelo menos um ano, eu imagino. É isso que é dosimetria. O efeito do roubo da galinha foi simplesmente sobre uma outra pessoa ou sobre uma outra família. O efeito do desvio de recursos para merendas escolares de todo o município é um efeito muito maior. Então merece uma dosimetria que faça com que aquele criminoso pague pelo tamanho do efeito deletério que teve sobre a sociedade. Então, ministro, em outro artigo, eu falei sobre os seus raciocínios, as suas interpretações, que me deixaram muito a desejar. E eu percebi que não faz muita diferença entre você e um advogadozinho de porta de xadrez. Porque seu pensamento, seu raciocínio e suas interpretações são muito medíocres. Um juiz do Supremo Tribunal Federal não deveria ter esse tipo de interpretação. Corrupção tudo é igual? A corrupção do PSDB é igual ao do PMDB, está aí escrito por mim. E eu duvido que as pessoas que leiam isso, de bom senso, vão achar que a corrupção do PSDB é igual ao do PMDB. De um lado, tudo bem, toda corrupção é crime, mas um é maior do que o outro. Tanto é que na minha dosimetria de um leigo, eu coloco aí pena de 10 anos para o Azeredo, porque foi uma corrupção cujo efeito é sobre um determinado território, o estado de Minas Gerais. A dosimetria dos mensaleiros, que também é um efeito nacional, um efeito muito maior à escala, um prejuízo muito maior para a nossa sociedade. E, por último, eu fiz a dosimetria do Lula em relação ao crime dele de juntamente com o PT, contratar a campanha do Duda Mendonça antes de ser presidente da República, ou seja, em 2002, para pagamento só após a sua posse. Ou seja, um verdadeiro estelionato eleitoral. E isso realmente é um crime hediondo. E como vocês viram, eu acho que na minha dosimetria o Lula deveria passar pelo menos 30 anos na cadeia em regime fechado por este crime. Muito obrigado.